a livre decisão. Você já ouviu falar, né, talvez de uma outra forma, que é o chamado livre-arbítrio. E eu gostaria de conversar com você um pouco sobre isso, fazendo uma leitura, né, da primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, versos 16, 17, que diz o seguinte: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os seus irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Muito bem, queridos. A Bíblia, através desse texto, deixa claro que nós podemos agir livremente, ao invés de termos que viver como robôs, né, alienados, programados apenas para seguir comandos de uma divindade opressora e tirânica, pronta a nos coagir, né, lá no céu. E sobre essa questão, o apóstolo Pedro acabou de dizer em sua epístola o seguinte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Para Pedro aqui, o fato de sermos livres é indiscutível. Somos livres, sim. Todavia, há uma observação a ser feita, que é o que fazermos com essa liberdade. Somos livres, queridos. Entretanto, devemos usar essa liberdade para fazer o bem e não o mal. Isso passa nitidamente a ideia de sermos seres livres para optarmos realmente pelo bem ou pelo mal. E não ficarmos como seres robotizados que apenas seguem uma direção determinista, prévia, e que não sejamos livres e nem possamos fazer uso dessa liberdade. Paulo também diz ainda Pedro diz ainda em sua primeira carta, 5:2, o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Voluntariamente aqui é pela própria vontade, de forma livre, e não de forma forçada, né? Como se uma força superior externa tivesse domínio sobre as pessoas, de modo que elas não pudessem agir diferente da forma que agem. A palavra grega empregada por Pedro aqui é recousios, que de acordo com a concordância de Strong, significa voluntariamente, de boa vontade, ou seja, de acordo consigo mesmo. O apóstolo Paulo segue também esta mesma linha e diz a Filemão 1,14 o seguinte: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. O favor espontâneo é algo livre, ao invés de ser algo forçado ou com coação, seja por forças internas ou externas. A ideia é a mesma do texto de Pedro, né, 5:2. Não por anagastros, que é um termo grego para explicar constrangimento ou compulsão.
E Paulo ainda diz em Gálatas 5,13, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que bacana as observações que Paulo faz aqui. Mais uma vez temos percebido que Paulo, assim como Pedro, não tinha qualquer hesitação em expor que nós somos criaturas livres. Isso não era um ponto de discussão, né? Mas sim o que fazemos com essa liberdade. De que forma vamos usá-la? Podemos usar a nossa liberdade para agradar a carne ou para agradar a Deus. Está diante de nós uma escolha. Algumas pessoas mais radicais, né, não podem conceber nenhum nem outro, pois creem que nós não somos de fato livres para podermos agir de uma forma ou de outra por conta própria. E outro conjunto de textos que nos indicam o livre-arbítrio são os textos bíblicos que falam das ações feitas por iniciativa própria. 2 Coríntios, capítulo 8, 3 e 4, diz: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E ainda 2 Coríntios 8, 17, pois Tito, Paulo dizendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 8, 17, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Não houve constrangimento nenhum, cada um fez de boa vontade e livres para fazer isso. Para alguns de pensamento teológico mais radical, a iniciativa ela parte sempre de Deus, que é sempre a causa primeira, né, das nossas ações. De modo que os nossos atos são extremamente determinados ao invés de autocausados. O apóstolo Paulo ele se opõe a esse pensamento, a esse conceito, ao dizer que os macedônios e Tito tiveram iniciativa própria e não externa em suas ações. Em outras palavras, a iniciativa partiu de cada um deles, de uma decisão pessoal que cada um teve. Da mesma forma, Paulo escreve, segundo aos Coríntios 9,7, ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui ele está falando da contribuição. Como vemos, é a própria pessoa que determina em seu próprio coração, ou seja, são atos autodeterminados, e não Deus que determina as ações do homem. A contribuição para Paulo aqui não seria de acordo com aquilo que Deus determinou no coração de cada um, mas conforme aquilo que as próprias pessoas determinaram em seus próprios corações. E aí está a evidência bíblica mais forte dos atos autocausados e, consequentemente, do livre-arbítrio. As pessoas determinam suas próprias ações em seu próprio coração. Outro grupo de versos que provam o livre-arbítrio são os que denotam escolha. Como já vimos, é inconcebível a ideia de Deus nos dar opção de escolha quando Ele próprio já escolheu por nós. E isso seria uma opção falsa, para não dizer uma enganação. Deus estaria então, através desse pensamento, iludindo o homem para que este pensasse que podia mesmo escolher, quando na verdade não tinha a mínima capacidade para isso.
Em outras palavras, é como se Deus quisesse que pensemos que temos livre-arbítrio quando não temos. Mas como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:33, Deus não é Deus de confusão, nem é um Deus enganador. Ele não ilude os seus filhos e nem pode mentir, como Paulo assevera em Tito, capítulo 1, verso 2. Se existem escolhas, o homem pode escolher livremente. Sendo assim, aqueles que têm pensamento mais radical, pensamentos mais rígidos, teriam que explicar textos como este, por exemplo, que está em Josué capítulo 24:15. Escolham hoje a quem irão servir. Vou repetir. Josué 24:15. Escolham hoje a quem irão servir. Até para servir a Deus é uma escolha. Se você não quiser, você não vai servir. Como muitos que estão no charco de lodo servindo a outros deuses. Mas eu faço como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como alerta o escritor bíblico de Deuteronômio 28, 1:15, e ainda Jeremias 4, 1 e 2, primeiro texto diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Vejam que lindo. Aí outro texto aqui: se você voltar a Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar-se se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas, e nele se gloriarão. Que está em Jeremias 4, 1 e 2. E ainda Salmos 119:30, que diz: escolhei o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. Tem aí escolha. Deuteronômio 30:19, os céus e a terra, como hoje, por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá a opção: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E ainda, 2 Samuel 24:12, assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Na segunda parte desse vídeo, preste atenção no que o historiador Lawrence Vance diz no seguinte comentário. Note o que mais a Bíblia diz sobre o livre-arbítrio. Está em Ezequiel capítulo 7:13. Esdras capítulo 7:13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, podem ir.